Sabe quando você olha uma campanha lá no final e pensa, pô, foi naquele jogo ali que a gente foi campeão, foi naquele jogo ali que a gente conseguiu a classificação? Dá pra dizer isso do jogo que a gente viu aqui em Moça Bonita contra a Ferroviária. Se o Fluminense conseguir a classificação entre as 8 para as quartas de final, a gente vai lembrar desse ponto aqui. Esse ponto é muito valioso contra a equipe mais forte do campeonato, contra a equipe mais forte do Brasil. O Fluminense teve chance de ganhar o jogo? Teve. A gente vai analisar com calma, tá? Mas a gente não pode não levar em consideração o peso e a importância desse ponto conquistado aqui hoje contra a Ferroviária em Moça Bonita. Chega, por favor, se inscrevendo no canal, deixando o like, ativando o sininho, tá? Eu ainda estou aqui em Moça Bonita, você tá vendo essa análise no dia seguinte, mas eu tô gravando ela aqui em Moça Bonita ainda. Vou virar a câmera pra você. O jogo acabou há pouco e as jogadoras que não atuaram estão fazendo um treino ali. Eu tô aqui na cabine ainda, gravando depois do calor do jogo, pra fazer essa análise pra vocês do que eu achei da partida. Vamos lá. Cara, o primeiro tempo, o Fluminense fez, na verdade, os dois tempos, mas a estratégia do Fluminense era muito clara. Você está jogando contra um time mais forte, uma equipe com um orçamento bem maior, uma equipe que a gente tem que falar, no futebol feminino é uma camisa muito mais pesada que a nossa, no futebol feminino não tem o que fazer. A estratégia foi clara. O Fluminense ia tentar buscar o gol em saída rápida de contra-ataque e em falta cobrada para dentro da área. Da onde fosse a falta, ia ser cobrada para dentro da área. Mesmo que fosse no campo de defesa. A gente aqui está acostumado a ver a goleira Cláudia batendo falta para dentro da área, né? E, em paralelo a isso, uma marcação muito forte, muito feroz, para segurar o ímpeto da Ferroviária. A estratégia era clara essa. Eu achei que o Hoffmann viria com 3 zagueiras, porque é uma coisa que ele costuma fazer, quando pega essas equipes bem mais fortes, jogar com 3 zagueiras. Mas, a gente teve, por exemplo, contra o Cruzeiro, um exemplo de quando isso não deu muito certo. Contra o Cruzeiro, o Fluminense começa o jogo com 3 zagueiras, joga mal, toma 1-0 do Cruzeiro, ele tira uma terceira zagueira, o Fluminense começa a jogar bem, empata o jogo, continua jogando bem, só que logo depois o Hoffmann volta para um esquema com 3 zagueiras e acaba tomando 2-1. E hoje ele não fez isso. Hoje ele entrou com um esquema corajoso dele, de 4-2-4, que eu gosto. Ele só fez algumas mexidas nesse 4-2-4 para tornar ele um pouco mais mordedor. A lateral esquerda hoje não foi a Sorriso, que é uma jogadora que sobe bastante. A lateral esquerda foi a Nath Rodrigues, que é uma zagueira de origem, uma jogadora que fica bastante na defesa. E a dupla de meio campo eram 2 volantes mordedoras, a Tatá e a Claudinha. Começou o jogo e aconteceu tudo o que precisava o Fluminense acontecer. 1-0 cedo. Falta, campo de ataque do lado direito, Claudinha bate na área, acha a Isamelo de cabeça, lateral direita que não é titular, jogou de titular hoje porque a titular Karina tá suspensa. Fez o gol, 1-0. Procura aí o que você acha. Claudinha jogou essa bola pra dentro da área, buscando a Isamelo de cabeça! Gol do Fluminense! Isamelo é o nome dela. A lateral direita que tá tendo uma oportunidade hoje. Na suspensão da Karina. Ela começa de titular. Tem altura, tem jogo aéreo. Vai pra área, no cruzamento da Claudinha. Bola na cabeça da Isamelo, cabeçada inapelável pra Luciana. Canto esquerdo da goleira, primeiro gol da Isamelo com a camisa do Flu. Abre o placar aqui em Moça Bonita, Fluminense contra a ex-líderes Ferroviária. 1 pro Fluminense, 0 pra Ferrinha. Abriu o placar pro Fluminense logo cedo, tudo que o Fluminense precisava. E a partir daí a gente viu exatamente a estratégia do Fluminense sendo posta em prática. Um time muito aguerrido na marcação, bloqueando todas as chegadas da Ferroviária. Por baixo, por cima, a Ferroviária não conseguia chegar com muita facilidade. E o Fluminense tentava sair no contra-ataque. E aí é um momento em que eu acho que o Fluminense foi mal, porque o Fluminense não conseguia ir bem quando tinha oportunidade de acelerar o contra-ataque. O Fluminense errou muito, não só o último passe, não, o penúltimo passe, o antepenúltimo. O Fluminense pecava na hora de construir essa acelerada.
Em alguns momentos que acertava essa acelerada, a jogadora partia e o Fluminense e os jogadores que vinham com ela pra jogar vinham em bloco. Não vinha uma jogadora dando condição pra jogadora. Por exemplo, no segundo tempo, a Raquel puxou vários contra-ataques sozinha. Pelo meio vinha um bloco de 3, 4 jogadores do Fluminense amontoadas por dentro. Nenhuma delas dando uma opção de fato, nem que fosse só pra aproximar e fazer um 2. Então a estratégia do contra-ataque do Fluminense não deu certo. Dava pra ver que o time queria fazer isso, mas não conseguia. E aí o Fluminense foi penalizado ainda no primeiro tempo, ali da metade pro final. Primeiro, antes do gol, a Tatá acabou num choque tendo que sair. E ele tirou uma das volantes que estavam muito bem no jogo para colocar a Paloma, uma outra volante mordedora também. E aí o Fluminense foi penalizado. Uma bola pelo lado direito, onde a lateral direita, Kátia, da Ferroviária, estava muito bem marcada. O Fluminense estava abafando ela. Ela faz um cruzamento ali meio sem jeito, meio sem ângulo, com o corpo meio torto, na direção da Darlene. Só que a bola vem baixa. A Isamelo estava na bola, a bola estava na altura do peito dela, mais ou menos. Era uma bola tranquila. Só que a bola quica na frente da Isamelo. É um pouco de culpa do gramado, mas é um pouco de culpa da Isa também. Porque não precisava ela ter ido de cabeça. A bola quica no gramado e ela foi pra cortar de cabeça, a bola quando quicou passou por cima dela. É um pouco de culpa do gramado, porque foi o kick do gramado que traiu ela. Mas é um pouco de culpa dela, porque não era um lance pra ela ir de cabeça, na minha opinião. Dava pra ela tentar matar essa bola no peito e dar um chutão pra frente. A bola chega na Darlene, que de primeira dá um tapinha pra Cris, jogadora que vinha por trás, também de primeira, de canhota, com corpo torto, também sem ângulo, bater uma chapada de esquerda e botar no ângulo da Cláudia. Assim, golaço da Ferroviária. Mérito da Ferroviária também, por ter botado na bola no ângulo, mas erro individual da Isamelo acontece, o gramado também traiu ela, mas no que se propunha a fazer, o Fluminense estava fazendo muito bem, que era segurar esse time. Antes de acabar o primeiro tempo, o Hoffmann, ele resolve tirar a Claudinha, que era a outra volante mordedora que estava jogando, e botar a Camila Soteiro. Porque ele percebeu que a Ferroviária, por ser um time muito forte, um time que precisava da vitória, um time que sabia que era favorito aqui, dava muito espaço para o Fluminense jogar. O Fluminense entrou com dois volantes de marcação e não estava sendo necessário. Podia tirar uma jogadora dessa de marcação e colocar a Camila Soteiro para construir. E a Camila Soteiro também é uma jogadora que se doa muito na marcação, para tentar aproveitar esse espaço e melhorar a qualidade dessa saída de contra-ataque, para ter mais uma jogadora para tabelar. Eu achei a mexida acertada, mas eu achei precipitada. Eu achei que ele poderia fazer um intervalo, porque já tinha saído a Tatá, ele faz a segunda mexida, Fluminense só ficaria com mais uma janela de substituições. Mas acabou que não deu problema isso. O Fluminense foi pro intervalo, e antes de eu falar do segundo tempo, eu queria te pedir um favor, cara. Próxima rodada domingo, América Mineiro e Fluminense lá em Contagem, em Minas Gerais. Eu estarei lá transmitindo. O time de guerreiras, sempre que possível, está com elas, onde elas jogarem, em qualquer lugar do Brasil. Estaremos em Contagem com elas, transmitindo América Mineiro e Fluminense lá direto da Arena Gregorão. Eu tô pedindo ajuda aqui no LivePix, como eu sempre faço, para custear essa viagem, cara. Porque sou tudo eu sozinha, tudo do meu bolso. Eu não tenho marca comigo, não tenho patrocinador. Eu tenho 40 membros aqui no canal que ajudam bastante. E só. Então muita coisa sai do meu bolso. Essa viagem aqui, ó, tá aqui o valor total. Tem o QR Code do LivePix e uma barrinha de meta aqui, ó. Tem o valor, ó, R$ 811,97. Esse valor é ida e volta de ônibus para Belo Horizonte e uma diária de carro alugado, porque o jogo não é em Belo Horizonte, é em Contagem, na cidade vizinha. Então eu tive que alugar um carro para dirigir até lá e voltar. Cara, a galera já ajudou bastante, 638. Falta pouco, cara. Falta pouco, falta menos de 200. Qualquer valor que você puder ajudar, tá, tô aceitando. Nem que seja aqui, ó, 811,97, nem que seja esses 97 centavos. Eu já vou ser extremamente grato, tá? Qualquer ajudinha pra gente tá lá transmitindo esse jogo vai ser muito importante, cara, porque sai tudo do meu bolso e é muito difícil. Muito difícil. Todo o dinheiro que eu ganho eu reinvisto no canal e não tá sobrando nada. Tá? Então qualquer ajudinha eu vou aceitar. Voltar a falar do jogo, segundo tempo. Era esperado que a Ferroviária ia começar o segundo tempo com uma pressão em cima do Fluminense. E essa pressão de fato aconteceu. A Ferroviária começou muito em cima. Só que, cara, a gente tem coisas a reclamar do time do Fluminense, mas se tem uma coisa que a gente não pode reclamar, é da dedicação desse time. É da obediência tática e é da raça. E duas jogadoras em questão de raça eu quero destacar. A Nath Rodrigues, quando joga, é um absurdo o que ela se doa por esse time. Se ela precisar se tacar, se ela precisar botar a luva da Cláudia e ir pro gol, ela vai. E a Camila Soteiro, cara. A Camila Soteiro também é uma jogadora muito raçuda. Ela entrou no lugar de uma volante para dar um pouco mais de saída de bola, mas ainda assim ela estava no lugar de uma volante, né? Então, cara, ela na marcação implacável, pressionava, e quando o Fluminense tomava a bola, ela corria assim. Tudo bem que ela jogou
Ela entrou com 35, então ela jogou com 65 minutos. Mas ainda assim, um pulmão invejável. Tem que destacar essas duas jogadoras. E aí, no meio do segundo tempo, o Hoffmann fez mais duas mexidas. Ele chamou a Raquel, ele chamou a Lourdinha, que eu não sei por que é banco desse time, sinceramente. E ele chamou também a Verônica. Três atacantes. Só que na hora que elas iam entrar, a Isamelo, lateral direita, sentiu uma câimbra muito forte na coxa direita e pediu pra sair. E aí a Verônica acabou não entrando, entrou um Sorriso improvisada na lateral direita. O que foi uma boa, porque a Sorriso deu opções de velocidade pelo lado direito várias vezes que o Fluminense não conseguiu explorar. A Raquel pelo lado esquerdo também melhorou os contra-ataques do Fluminense, porque a Raquel é uma jogadora que consegue segurar bem a bola, mesmo marcada por dois, ela consegue abrir o braço, segurar, ela tem um bom domínio de bola, o Fluminense quebra muita bola pra frente, a Raquel é boa nisso. A Lourdinha é boa em receber essa bola aérea e raspar de cabeça pra uma companheira, e a Raquel é boa em matar essa bola quando vem quebrada. Então foram boas mexidas, não demorou a fazer, porque fez na hora certa, o time que tava jogando bem, ele tirou pra dar gás novo pro time mesmo. Só que passou o ímpeto inicial da Ferroviária de marcar o Fluminense em cima e pressionar, ali na segunda metade do segundo tempo, o Fluminense passou a ter mais espaço, porque a Ferroviária começou a cansar. O Fluminense teve muito espaço para puxar contra-ataque e desperdiçou todos. O Fluminense não conseguiu chegar na cara do gol nenhum deles. Teve um que a Chu recebeu essa bola meio que do bico da grande área, do lado esquerdo de ataque, veio trazendo pro meio, tinha liberdade pra chutar, pra dar uma chapada. Ela tenta um passe numa jogadora marcada e o Fluminense perde a bola. De resto, nenhuma jogada acelerada do Fluminense resultou nem em chegar perto de finalização. Quanto mais em finalização. Isso é uma coisa que tem que ser acertada, porque o Fluminense não é um dos maiores orçamentos do Brasileirão Feminino. O Fluminense tem jogos dificílimos pela frente. O Fluminense tem 7 rodadas pela frente. Eu vou mostrar a tabela daqui a pouco. Só tem um jogo que eu considero tranquilo, que é o Real Brasília. Os outros 6 são todos pedreiras. Se o Fluminense tiver espaço para contra-atacar contra essas equipes, tem que aproveitar. Não aproveitou hoje. Você imagina o Fluminense vencer a Ferroviária, cara. Botar 3 pontos na conta contra a Ferroviária. Seria lindo. Não botou. Pode ser que algum jogo esteja perdendo, tenha esses espaços e perca o jogo porque não aproveitou. Né? Tem que corrigir isso. Pra ontem, o Hoffmann. Mas já tem jogo domingo. Não sei se ele vai ter tempo pra isso até domingo. Dito isso, eu abri a análise falando que o ponto é muito importante. E a gente vai olhar a tabela agora pra você ver a importância desse ponto. A tabela tá na tela pra vocês. Eu vou só atualizar os resultados, tá? Fluminense Ferroviária 1-1, já tá aqui. Bahia ganhou do Bragantino de 1-0. E o Inter, aqui que eu não tô gravando, tá ganhando de 1-0 do Real Brasília. Se esse jogo não foi 1-0, não tem problema, porque são dois times que não afetam a nossa tabela aqui, tá? Mas aqui no momento da minha gravação tá 1-0 o Inter, o jogo tá no segundo tempo. O Fluminense ainda tá no G8. Tá na beira do G8. Quem saiu do G8 foi o Flamengo. Porque o Bahia vence. Olha o Bahia, cara. Eu falei pra vocês que eu ia botar o Bahia na planejada, não era loucura, e tá aí. O Bahia apareceu em quinto, passou o Corinthians. O Corinthians vai jogar ainda, beleza, mas, né? Só de você ter um print na frente do Corinthians já é loucura. O Fluminense é oitavo com 12 pontos. O Bahia entrou no G8, graças a Deus que o confronto direto Bahia e Bragantino foi agora. Porque se o Bragantino ganha também, enfim, né? Quem saiu foi o Flamengo empatou com o Cruzeiro. Tava vencendo, se o Flamengo consegue vencer o Cruzeiro, quem ia sair do G8 era o Fluminense. Mas o Cruzeiro empatou, o Cruzeiro tinha que ter vencido esse jogo, né? O Cruzeiro tá aqui dividindo a liderança com a Ferroviária, se o Cruzeiro vence, era líder. Então o Fluminense tá aqui na beira. E olha aqui, próxima rodada, Fluminense e América Mineiro. Fora de casa. Na minha tabela planejada, esse jogo é vitória do Fluminense. Só que, cara, olha essa última rodada aqui. Olha dessa rodada, na verdade. Jogo em São Paulo, Mano de Campo de São Paulo 1, América Mineiro 3. Então, assim, me assusta também esse time do América, tá? Aí a análise que eu tenho pra fazer pra vocês é a seguinte. O número mágico pra você ficar no G8 são 23 pontos, tá? Eu acho que esse ano vai ser menos. Porque tem muito time brigando pelo G8. Eu achei que brigariam pelo G8 4 times. Fluminense, Flamengo, Grêmio e Inter. O Inter saiu dessa briga. Só que continua Fluminense, Flamengo, Grêmio, Bragantino, América e Bahia. Tem 6 times brigando por essas 3 vagas. Então eu acho que não vai ser 23, vai ser menos. Talvez classifique com 22, com 21. Mas pensando no 23 garante. 22 pontos é dúvida, 21 pontos é dúvida. Pensando nos 23 pontos, o Fluminense começou a rodada com 11. Faltariam 4 vitórias, né? 11 pontos, 4 vitórias são 12 pontos, iria 23. E aí, eu tenho aqui a tabela planejada, você tá vendo na tela aí, dos jogos do Fluminense aqui, do Flamengo aqui, do Bragantino e do Grêmio.
Ignora os outros. Vamos olhar só pro do Fluminense, tá? Vou até dar um zoom aqui. Pra gente... Ignora os outros, vamos olhar aqui só pros jogos do Fluminense. Essa era planejada antes do jogo começar, 11 pontos. Pra mim, onde estavam essas 4 vitórias? Real Brasília. E aí, onde teria que dar um jeito de ganhar, mesmo sendo difícil. Teria que dar um jeito de ganhar do América domingo e teria que dar um jeito de ganhar do Grêmio e Moça Bonita. Para 23 pontos, faltaria mais uma vitória. Só que tem esse empate de hoje contra a Ferroviária, que somado a uma possível vitória contra a América, Grêmio e Real Brasília, são 21. E aí, 21 pode ser que classifique? Pode, mas ainda é arriscado. O certo é 23. Tem que dar um jeito de parar de perder pro Flamengo. Tem que pelo menos empatar. E tem que buscar ponto do Bragantino fora, que também é um jogo complicado. Então assim, se não ganha da Ferroviária hoje, se não empata com a Ferroviária hoje, ia ficar mais apertado. Esse empate contra a Ferroviária foi muito valioso. Agora, esse jogo contra a América domingo é fundamental. A vitória contra o Real Brasília, sinceramente, não tem obrigação de ganhar. Não vou nem trabalhar com a hipótese de não vencer. Tem que ganhar do Grêmio em casa, que é fundamental também, um jogo difícil. E aí se vira pra achar os outros pontos. Os outros 3 pontos. Um achou hoje. Desses 3 pontos, achou um hoje, que não era esperado, contra a Ferroviária. Excelente ponto. Tem que se virar pra achar esse ponto contra o Flamengo e contra o Bragantino também. Beleza? A conta básica é essa. Se o Fluminense fizer isso, vai conseguir se classificar pro mata-mata nessas 7 rodadas que faltam. Show? Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Vou voltar pra casa, tá? Agradecer a audiência da galera que assistiu a transmissão. Audiência altíssima. 200 pessoas com a gente nesse feriado do Dia do Trabalhador. Muito obrigado. Pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like, ativar o sininho, tá? Sempre que tiver conteúdo você vai ser avisado. Pedir mais uma vez pra você mandar qualquer ajuda aqui no Live Pix, cara, pra esse jogo de domingo, tá? Estaremos lá. O jogo é importantíssimo. E o jogo vai passar só no canal do YouTube do América Mineiro. Então eu vou estar lá, vai ter uma transmissão tricolor, cara. Com todo respeito às TVs de clube, mas as TVs de clube não conhecem jogadores dos adversários. Então a transmissão da América Mineiro não vai narrar jogadores Fluminense certo, não vai saber contexto, não vai saber nada. Eu não, eu vou estar lá. Você vai saber de tudo que tá acontecendo e você vai ter alguém que entende do Fluminense, que vive Fluminense, pra narrar esse jogo pra você, tá? Então qualquer ajuda aqui no Live Pix eu tô aceitando. E o sorteio da camisa da Bruninha, nossa levantadora do vôlei, a camisa que ela usou na temporada, vai ser na terça-feira, tá? O post do Instagram com as regras do sorteio tá aqui, o primeiro link da inscrição. Você olha lá, corre, porque são os últimos números, tá? Pra você concorrer a essa camisa que vai ser sorteada na nossa live de terça-feira à noite, beleza? É isso. Obrigado a todos, um beijo, um abraço e valeu!